O que é possível fazer para frear isso? A gente ainda tem 73 tipos de bloqueios, protestos, interdições em rodovias, em atos criminosos, como ouvimos aqui. O que é possível fazer ainda? Ainda enxerga uma inércia, uma omissão por parte do governo federal nesse sentido, Sâmia? Sem dúvida, eu acho que os responsáveis diretos, principalmente pela Polícia Rodoviária Federal, Federal Rodoviária, precisam ser responsabilizados. Nós já protocolamos na CCJ, mas também queremos que seja feito isso através do plenário, a convocação do ministro Anderson Torres, porque ele tem uma postura bastante conivente com a inércia da Polícia Rodoviária Federal. E o que é mais engraçado é que no dia da votação, em que algumas pessoas estavam sendo impedidas de votarem, a Polícia Rodoviária Federal, ao contrário, foi parte atuante, decisiva disso, né, quando alguns ônibus e carros eram parados nas ruas e rodovias, e isso dificultou ou mesmo impediu o direito ao voto de milhares de brasileiras e de brasileiros. A gente vê um processo de aparelhamento das instituições durante todo o governo Bolsonaro, e sem dúvida, essa é a pasta onde há mais problemas. E num contexto como esse, em que há uma grande expectativa de que haja uma tranquilidade de transição, aliás, vários segmentos da sociedade apontam para isso, né, de transição de governo, afinal de contas, todo mundo muito cansado desse clima bélico, desse clima de guerra, dessa indisposição de respeitar as liberdades democráticas. Aí vem um aparelho institucional para intensificar esse setor que, como vocês bem disseram, estava assistindo, está isolado, não tem respaldo na sociedade. Eu imagino que mesmo entre o eleitorado do Bolsonaro, são uma minoria, mas uma minoria muito barulhenta, que não agem sozinhos. São, a princípio, liderados pelo Bolsonaro, mas que está derrotado politicamente, eleitoralmente está sozinho, não tem nenhum outro segmento relevante da sociedade respaldando ele. Mas tem essa massa organizada na sociedade que está aí tentando inviabilizar a circulação das pessoas e, na prática, inviabilizar o resultado eleitoral. Não respeitam a vontade popular, que é a vitória do presidente Lula. E, portanto, quem institucionalmente está ajudando a esse caldo antidemocrático, autoritário, precisa ser responsabilizado. A gente fez a convocação do ministro Anderson Torres, mas eu acho que é só o primeiro passo. Contente com esse pronunciamento do ministro também Alexandre de Moraes, porque mostra uma lucidez muito grande sobre o que está acontecendo, a necessidade de atuar sobre agentes institucionais, mas também empresários, lideranças políticas. Quem é que está por trás dessas manifestações completamente Sâmia, autoritárias e absurdas? Pois Sâmia, não? boa tarde, Sakamoto Boa aqui. tarde. Deixa eu fazer uma pergunta, exatamente indo no sentido do que você estava falando. O que o Congresso Nacional pode fazer, o que a Câmara dos Deputados pode fazer neste momento para ajudar a responsabilizar esses atos golpistas e quem está por trás deles? O que é possível fazer? Olha, eu acho primeiro isso, a convocação para que eles prestem esclarecimentos, para que sejam pegos nas contradições. Mas há outros sujeitos que são também parlamentares que precisam e merecem ser responsabilizados. Na véspera da eleição aconteceu um fato muito grave, que foi a deputada Carla Zambelli empunhando uma arma em público, que, bom, poderia ter acontecido uma grande tragédia, que perseguiu um jornalista, um homem negro, completamente desproporcional e absurda. A gente também está pedindo a sua cassação, a sua responsabilização, porque qualquer outro cidadão ou cidadã brasileira seria gravíssimo. Se tratando de uma parlamentar que precisa ser a primeira a respeitar as leis, a dar exemplo, a atuar com tranquilidade, com normalidade, para que as pessoas tenham o direito de ter a sua manifestação, expressão política, se torna algo gravíssimo. Então, a gente quer a cassação do mandato da Carla Zambelli, que é a sua responsabilização. E não pode, Sakamoto, estava ouvindo você dizer, eu concordo completamente, não pode ter um clima de transição que passe um pano, como se diz popularmente, como se fosse uma grande tranquilidade. Então, a gente saiu de um momento de ataques severos à Constituição, à democracia, à vontade popular, e de repente se reinicia um novo governo e a gente finge que nada aconteceu. Enquanto os responsáveis por isso seguirem impunes, enquanto houver uma normalização desses atos, aí sim eles começam a se cristalizar, a ganhar mais corpo, a ganhar força, a ser um problema
para o próximo governo, acabam sendo legitimados, e não pode ser essa a postura do Congresso Nacional.